Paz do Senhor, boa noite para todas as mães, que todas as mães venham ser abençoadas por Deus nessa noite. Hoje é domingo, 10 de maio de 2020. Estamos iniciando a 13ª aula do curso básico de teologia. Estamos iniciando a 13ª aula do nosso curso básico de teologia. Estamos hoje no tópico 4.2. Tópico 4.2. Estamos estudando aqui sobre os ofícios de Cristo. Vemos que Cristo ele teve o ofício de profeta, Cristo veio na condição de profeta, mas Cristo veio também na condição de sacerdote. Cristo veio na condição de sacerdote. Sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. Sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que asseguram o favor divino. Olha o que a Bíblia nos diz em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 3. Hebreus, capítulo 8, versículo de número 3, nos diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo qual era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então o sacerdote ele tinha o papel de quê? O sumo sacerdote ele tinha o papel de oferecer dons e sacrifício, pela qual era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Todo sacerdote ele tinha que ter alguma coisa para oferecer. E podemos ver que Cristo, no Calvário, Cristo foi o sacerdote. No Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo em sacrifício para assegurar o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Sua vida anterior a este acontecimento foi uma preparação para sua obra sacerdotal. O Filho Eterno participou de nossa natureza. Jesus, ele participou de nossa natureza. Se nós lermos a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 2, do versículo 14 até o versículo de número 16, nós iremos ver que Jesus Cristo, o Filho Eterno, participou de nossa natureza e também participou de nossas experiências, porque de outra maneira não podia representar o homem diante de Deus, nem oferecer sacrifício, não podia socorrer a humanidade tentada sem saber por experiência o que era a tentação. O sumo sacerdote de Israel era consagrado, o sumo sacerdote de Israel, ele era consagrado para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurariam o perdão e a aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel, ele oferecia sacrifícios que asseguraria o perdão e aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel em um sentido típico. Ele era o salvador deles. Então, o sumo sacerdote ele ia uma vez por ano para oferecer sacrifício. Para quê? Para assegurar o quê? Assegurar o perdão e a aceitação de Israel diante de Deus. Então ele chegava, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele aparecia diante de Deus para obter perdão
para o povo. As vítimas do sacrifício daquele dia eram imoladas no pátio exterior. Da mesma maneira, Cristo foi crucificado aqui na terra. Então, o sacrifício que o sumo sacerdote fazia em Israel para assegurar o perdão e aceitação do povo diante de Deus, o mesmo Cristo fez por nós ali na cruz, quando ele foi crucificado. Podemos ver que após Jesus ser crucificado, podemos ver que quando o sumo sacerdote levava o sacrifício diante de Deus, tinha algo importante que acontecia. O que era esse algo importante que acontecia? Era o derramamento do sangue. Entenda, depois o sangue era levado ao lugar santíssimo e aspergido na presença de Deus. Da mesma maneira, entende isso aqui, da mesma maneira, Jesus ascendeu ao céu para apresentar-se em nosso lugar na presença de Deus. Então há uma grande comparação daquilo que se fazia dentro do tabernáculo, daquilo que o sumo sacerdote levava em sacrifício diante de Deus para assegurar o perdão e a aceitação do povo de Israel. O importante é que a aceitação por Deus de seu sangue nos dá a certeza da aceitação de todos os que confiam no seu sacrifício. Apesar de Cristo haver oferecido um sacrifício perfeito uma vez por todas, podemos ver que o sumo sacerdote ia uma vez por ano oferecer sacrifício para o povo. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu uma só vez por toda a humanidade. Uma vez por todas, sua obra sacerdotal ainda continua. Podemos ver que Jesus morreu uma só vez, mas a obra dele continua. A obra sacerdotal dele ainda continua. Por quê? Porque ele vive sempre para aplicar os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores. O mesmo que morreu pelos homens agora vive para eles. Podemos ver que o mesmo Jesus que morreu pelos homens agora também vive para eles. Para que ele vive para nós? Propósito, ele vive para salvá-los e para interceder por eles. Por que Jesus está vivo? Para nos salvar e para interceder por nós. A Bíblia mesmo diz, que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus, o Filho do homem. E quando oramos em nome de Jesus, estamos pleiteando a obra expiatória de Cristo como a base da nossa aceitação, porque somente por ele, entende isso aqui, somente por ele temos a certeza de sermos aceitos no amado. Se nós lermos Efésios capítulo 1, versículo 6, somente por ele temos a certeza de sermos aceitos no amado. Vamos agora ver o terceiro ofício de Cristo nessa terra. Ele teve o ofício de Cristo como Rei. Tópico 4.3, Cristo exercendo o ofício de Rei. Eu já disse aqui que Jesus, quando estava aqui na terra, ele exerceu 3 ofícios. Primeiro ofício, profeta. Segundo ofício, sacerdote. E o terceiro ofício é que nós iremos falar agora, é o ofício de Rei. Agora iremos ver aqui Cristo como Rei. O Cristo sacerdote é também o Cristo Rei. Entende isso aqui? O Cristo sacerdote é também o Cristo Rei. Por que isso? Por que o Cristo sacerdote é também o Cristo Rei? É porque existe um plano de Deus. O plano de Deus para o governante perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo, veio a ser um tipo do rei perfeito de Deus, o Messias. Se nós lermos Gênesis 14, versículos 18 e 19, e Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3, vai falar sobre isso. Houve um período na história do povo hebreu quando esse ideal quase se realizou.
mais ou menos um século e meio antes do nascimento de Cristo, o país foi governado por uma sucessão de sumos sacerdotes, que também eram governantes civis. O governante do país, entende isso aqui, o governante do país era tanto sacerdote como rei. Os governantes do país naquela época de Jesus, eles eram tanto sacerdote como reis. Também durante a Idade Média, o Papa reivindicou e tentou exercer um poder tanto espiritual como temporal sobre a Europa. Ele pretendia governar como representante de Cristo, segundo afirmava, tanto sobre a igreja como sobre as nações. Tal é o Cristo glorificado, Salmos 110:1, Hebreus capítulo 10, versículo 13. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, o Messias seria um grande rei na casa de Davi, que governaria Israel e as nações por meio do seu reino áureo de justiça, paz e prosperidade. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 9 e Salmos 72. Jesus afirmou ser ele esse rei. Na presença de Pilatos, ele testificou que nasceu para ser rei. Explicou que o seu reino não era deste mundo, isto é, não seria um reino fundado por força humana, nem seria governado de acordo com os ideais humanos, segundo está escrito em João capítulo 18, versículo 36. Antes de sua morte, antes da morte de Jesus, Jesus predisse sua vinda com poder e majestade para julgar as nações. Se nós lermos Mateus 25, versículo 31, nós iremos ver Jesus precedindo sua vinda com poder e majestade para julgar as nações. Mesmo pendurado na cruz, ele parecia rei e como rei falava. Mesmo pendurado na cruz, ele parecia rei e como rei falava, de modo que o ladrão moribundo percebeu este fato e exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então só entra no reino quem é rei, concorda? Só entra no reino quem é rei. Então o ladrão da cruz reconheceu Jesus sendo pregado na cruz, o ladrão reconheceu, conforme está escrito em Lucas capítulo 23, 42, que ele era rei. Olha o que o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Compreendeu que a morte introduzira Jesus no seu reino celestial. O ladrão compreendeu isso. O ladrão compreendeu que a morte de Jesus introduziria Jesus no seu reino celestial. Depois de sua ressurreição, Jesus declarou, olha que Jesus declarou depois da ressurreição dele, ele declarou assim, conforme está escrito em Mateus 28, versículo 18. Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus é rei, ele é rei na terra, ele é rei nos céus. Depois de sua ascensão foi coroado. A Bíblia diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, ele foi coroado e entronizado com o Pai, segundo está escrito em Apocalipse 3, 21, Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 22. Isso significa que diante de Deus, Jesus é rei. Diante de Deus, Jesus é rei. Ele não é somente, escute isso aqui, que isso aqui é muito importante. Ele não é somente cabeça da igreja, mas também Senhor de todo mundo e mestre dos homens. Somente dele são o poder e a glória desses resplandecentes reinos que Satanás, o tentador, há muito tempo mostrou-lhe no cume da montanha. Ele é Cristo Rei, Senhor do mundo, possuidor de suas riquezas e
mestre dos homens. No ponto de vista divino, tudo isto é fato consumado, mas nem todos os homens reconhecem, nem todos os homens vão reconhecer o governo de Cristo. Apesar de Cristo ter sido ungido rei de Israel, Atos 2:30, os seus, João capítulo 1, versículo 11, recusaram-lhe a soberania, conforme está escrito em João capítulo 19, versículo 15. E as nações seguem seu próprio caminho, sem tomarem conhecimento de seu governo. Essa situação, meus queridos irmãos, foi prevista e predita por Cristo na parábola das minas. Se a gente ler Lucas 19, do versículo 12 ao versículo 25, nós iremos ali ver um relato ali da parábola ali das minas. Então, tem gente que não reconhece o governo de Cristo. Tem gente que não reconhece a soberania de Cristo. Vamos entender aqui que assim Cristo compara a si mesmo a um certo nobre, que foi a um país longínquo a receber para si um reino e depois regressou. Jesus veio do céu à terra. Jesus veio aonde? Jesus veio do céu à terra, ganhou exaltação e soberania por sua morte expiatória pelos homens e depois ascendeu ao trono do Pai para receber a coroa e seu governo. Podemos ver, que o salmista relata que os anjos o recebem como rei. Quem é este rei da glória? Então os anjos recebem Jesus no céu como rei. Da mesma forma, Cristo, esse rei, regressará ao mundo e recompensará seus servos, afirmará sua soberania sobre o mundo e punirá os ímpios. Esse é o tema central do livro de Apocalipse. Se nós lermos Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, vai nos falar que Jesus, ele irá retornar para recompensar os seus servos, afirmar sua soberania sobre o mundo e voltará também para punir os ímpios nessa terra. Nessa ocasião da volta, sentar-se a ele sobre o trono de Davi e ali continuará o reino do filho de Davi, um período de 1000 anos, quando a terra toda desfrutará de um reino áureo de paz e abundância. Toda a esfera, escute isso aqui, que isso aqui é importante, toda a esfera de atividade humana estará sob o domínio de Cristo. A impiedade será suprida com vara de ferro, Satanás será preso e a terra ficará cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então vai haver um período que toda a terra se encherá do conhecimento e se encherá da glória de Deus. Tópico de número 5, a obra de Cristo na cruz. Vamos estudar um pouco agora, no tópico 5, sobre a obra de Cristo na cruz. Cristo, ele realizou muitas obras, sim ou não? Cristo, ele realizou muitas obras. Porém, a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Se nós lermos Mateus capítulo 1, versículo 21 e João capítulo 1, versículo 29, esses dois versículos irão nos relatar que a maior obra que Jesus fez, que a obra mais suprema que ele fez, foi a de morrer na cruz pelos pecados do mundo. Incluídas nessa obra expiatória, figuram-se a sua morte. Olha a maior obra dele: morte, ressurreição e ascensão. Essas são as maiores obras de Cristo.
morte, ressurreição e ascensão. Não somente devia ele morrer por nós, mas também viver por nós. Podemos ver que Cristo morreu por nós e podemos ver que hoje ele vive por nós. Não somente devia ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. Então essas três obras são muito importantes aprendermos, que as maiores obras de Cristo são essas: morte, ressurreição e ascensão. Morte, grava aí, morte, ressurreição e ascensão. São as maiores obras de Cristo. Tópico 5.1. Tópico 5.1. Nós iremos estudar agora sobre a morte de Cristo. Qual é a importância da morte de Cristo? A importância da morte de Cristo é demonstrada. Como que a importância da morte de Cristo é demonstrada? A. Pela relação vital que a mesma tem com sua pessoa. B. Por sua conexão vital com a encarnação, segundo está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. C. Pelo lugar de destaque que lhe é dado nas Escrituras, Lucas capítulo 24, versículo 27 ao versículo 44. D. Por ter sido alvo de investigação fervorosa por parte dos profetas no Antigo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 11. E. Por ser elemento de interesse dos anjos, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 12. F. Como assunto único da conversa por ocasião da sua transfiguração, conforme está escrito em Lucas 9, versículo 30, versículo 31. Então, qual que é a importância da morte de Cristo? A importância da morte de Cristo é demonstrada pela relação vital que a mesma tem com sua pessoa, por sua conexão vital com a encarnação, pelo lugar de destaque que lhe é dado nas Escrituras, por ter sido alvo de investigação fervorosa por parte dos profetas no Antigo Testamento, por ser elemento de interesse dos anjos, como assunto único da conversa por ocasião da sua transfiguração. Como o cristianismo é uma religião nitidamente redentora, ele dá à morte de Cristo o primeiro lugar em sua mensagem evangélica. Dessa forma, o cristianismo assume uma posição singular entre todas as religiões do mundo. A necessidade da morte de Cristo pode ser assimilada diante do seguinte: a necessidade da morte de Cristo pode ser assimilada diante do seguinte: a santidade de Deus tornou-a necessária, o amor de Deus tornou-a necessária, o pecado do homem tornou-a necessária, o cumprimento das Escrituras tornou-a necessária, o propósito de Deus tornou-a necessária. Jesus Cristo não morreu, grave isso aqui, Jesus Cristo não morreu acidentalmente, não, nem como Marte. Também não morreu meramente para exercer influência moral sobre os homens, nem para manifestar o desprezo de Deus contra o pecado, nem meramente para expressar o amor de Deus pelos homens. A morte de Cristo foi o único recurso, grave isso aqui, que isso aqui é muito importante nesse estudo de hoje. A morte de Cristo foi o único recurso da economia divina, a redenção do homem caído. Positivamente, a morte de Cristo foi, grave isso aqui, positivamente a morte de Cristo foi predeterminada, foi voluntária, foi vigária a favor de outros, foi sacrificial, como holocausto pelo pecado. A morte de Cristo foi expiatória,
A morte de Cristo foi propiciatória, cobrindo ou tornando favorável. A morte de Cristo também foi uma morte redentora, resgatando por meio de pagamentos. A morte de Cristo também foi substitutiva em lugar de outros. O mundo inteiro foi incluído na providência da morte de Cristo e até certo ponto compartilha de seus benefícios, mas essa provisão só se torna plenamente eficaz e redentora no caso daqueles que crêem. Isto é, a morte de Cristo é universal em sua suficiência, mas restrita em sua eficácia por causa da dureza do coração do homem. Então entende-se que a morte de Cristo foi o único recurso da economia divina à redenção do homem caído. Positivamente, a morte de Cristo foi predeterminada, voluntária, vicária, sacrificial, expiatória, redentora e substitutiva. Tópico 5.2. Resultados da morte de Cristo em relação aos que crêem. Resultados da morte de Cristo em relação aos que crêem. Em relação aos que crêem, o que acontece? Anulação potencial do poder do pecado, libertação do domínio espiritual das trevas, libertação da maldição da lei. Todo obstáculo legal para a salvação do homem é removido. Toda acusação que a lei proferir contra o pecador fica totalmente satisfeita, libertando da maldição todos quantos confiam na lei e nas suas obras para sua justificação. Para aqueles que crêem, acontece remoção da condenação, remoção das diversas barreiras existentes entre o homem, oportunidade de filiação a Deus, oportunidade de reconciliação com Deus, oportunidade de perdão dos pecados e oportunidade da base da justificação. Nós falamos em relação aos que crêem. Agora vamos ver em relação ao domínio exercido por Satanás. Foi retirado o seu poder sobre o exercido por Satanás. Foi retirado o seu poder sobre o mundo. Foi retirado o seu poder sobre a morte. Principados e potestades são derrotados. Através da morte de Cristo, em relação ao domínio exercido por Satanás, foi tirado o seu poder sobre o mundo, foi retirado o seu poder sobre a morte e foi retirado também o poder de principado e potestades. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi levado ao céu, foi retirado o poder de Satanás sobre o mundo, foi retirado o poder de Satanás sobre a morte e foi retirado todo o poder de principados e potestades. Principados e potestades foram derrotados ali na cruz. Em relação ao universo físico, o que aconteceu com a morte de Cristo em relação ao universo físico? Libertação do cativeiro da corrupção, seja ele qual for. Há um efeito cósmico de difícil entendimento na obra redentora de Cristo. Então, quando Cristo morre, acontece coisas extraordinárias. Acontece coisas em relação aos que crêem, acontece coisa em relação ao domínio exercido por Satanás e acontece coisa em relação ao universo físico. Tópico 5.3. Significados teológicos para a morte de Cristo. Iremos ver agora no tópico 5.3. Significado teológico para a morte de Cristo. O contexto e a necessidade da expiação.
A expiação, Almi, Costa, Sandra, Silvia, Stephanie, Coelho, a expiação é o ponto crucial da fé cristã. A expiação é o ponto crucial da fé cristã, no qual se baseia outras doutrinas importantes, tais como a salvação, o pecado, igreja, a escatologia. A natureza de Deus é perfeita e completamente santa, sendo contrário à natureza de Deus. O pecado é repulsível a ele. Deus é compelido a se afastar do pecado. Ele é alérgico a ele. Deus é alérgico ao pecado. A lei é a expressão da própria pessoa. A lei é a expressão da própria pessoa e vontade de Deus. Sua própria natureza resulta na exigência de certas coisas e proibição de outras. Desobedecer à lei é atacar a própria natureza de Deus. A violação da lei, quer por transgressão ou por omissão, é passível de punição. Existe uma relação de causa e efeito entre o pecado e a punição. A punição é uma inevitabilidade e não uma possibilidade. A condição humana é incapaz. A condição humana é incapaz de fazer qualquer coisa para salvar a si mesma ou para livrar-se da pecaminosidade. A morte de Jesus tem valor suficiente. Escute isso aqui. A morte de Jesus tem valor suficiente para fazer expiação por toda a humanidade, conforme nos diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 2. A expiação é a expressão simultânea do amor e da ira de Deus, segundo Romanos capítulo 5, versículo 8 e Romanos capítulo 1, versículo 18. Amor e ira são partes da natureza divina. Não havendo contradição ou incoerência nesses atributos, Deus, em seu amor, deseja a salvação do homem, mas também precisa manter-se fiel à sua própria natureza, sem negar a sua justiça. A ira é a reação de um Deus santo ao pecado. A ira é a reação de um Deus santo ao pecado. A expiação é necessária. A expiação é necessária, porque o homem sem Cristo está debaixo da ira e do juízo de Deus. Eu vou repetir isso aqui de novo para você gravar. Porque o homem sem Cristo está debaixo da ira e do juízo de Deus. Tópico 5.4. A ressurreição de Cristo. Tópico 5.4. A ressurreição de Cristo. Evidências no Antigo e Novo Testamento. A ressurreição era uma esperança dos judeus. Profecias gerais sobre a ressurreição do corpo no Antigo Testamento, poucas referências específicas sobre a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. Os evangelhos contêm testemunho abundante da ressurreição de Cristo, conforme nos diz Mateus 28, 1, Marcos 16, do 1 a 8, Lucas 24, do 1 a 53, João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 21 e o versículo 25. Além dessas narrativas detalhadas nos 4 evangelhos, o livro de Atos é um relato histórico da proclamação que os apóstolos fizeram da ressurreição de Cristo, da continuação a ele dirigida e da confiança nele como aquele que está vivo e reinando no céu. A natureza da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como Lázaro, no capítulo 11 do livro de João. Porque senão, Jesus teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento, e por fim teria morrido outra vez.
exatamente como todos os outros seres humanos morreu. O Pai e o Filho participaram na ressurreição. Eu vou dizer de novo, o Pai e o Filho participaram na ressurreição. Alguns textos afirmam especificamente que Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 24, Romanos capítulo 6, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 20. Mas outros textos também falam de Jesus participando da sua própria ressurreição. Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus dizendo: tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Quem disse isso foi Jesus. Vamos ver agora o significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, segundo está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Pedro aqui, ele associa explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa própria regeneração ou novo nascimento. B. A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Em apenas uma passagem, Paulo associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação ou o nosso recebimento da declaração de que não somos culpados, mas retos diante de Deus. Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso está escrito em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 25. C. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos perfeitos. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. O Novo Testamento associa várias vezes a ressurreição de Jesus com nossa ressurreição corpórea final. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Semelhantemente, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 14. Mas a discussão mais completa da associação entre a ressurreição de Cristo e a nossa própria acha-se em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 58. Ali Paulo afirma, em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 58, ali Paulo afirma que Cristo é as primícias dos que dormem. Vamos ver agora o sentido ético da ressurreição. Paulo ele também observa que a ressurreição tem uma aplicação relacionada à obediência a Deus nesta vida. Após uma longa discussão a respeito da ressurreição, Paulo concluiu encorajando seus leitores. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Vamos agora falar do tópico 5.5.
é o último tópico desse assunto, Cristologia, a doutrina de Cristo. Então vamos finalizar hoje esse tema, Cristologia, a doutrina de Cristo. Vamos agora para o último tópico, tópico 5.5, a ascensão de Cristo. Após a ressurreição de Cristo, ele esteve na terra por 40 dias. A Bíblia diz em Atos 1:3 que ele ficou na terra 40 dias após a sua ressurreição. E depois conduziu os discípulos para Betânia, fora de Jerusalém. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas 24, versículo 50. Cristo recebeu mais glória e honra como Deus homem. Eu vou dizer de novo, Cristo recebeu mais glória e honra como Deus homem. Quando Jesus subiu ao céu, recebeu glória, honra e autoridade que não tinha antes. Enquanto era Deus e homem, antes de sua morte, Jesus orou: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João capítulo 17, versículo 5. Em seu sermão em Pentecostes, Pedro disse que Jesus fora exaltado à destra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 33. Paulo declarou que Deus o exaltou grandemente, segundo está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 9, e que fora recebido em glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e Hebreus capítulo 1, versículo 4. Cristo está agora no céu, e coros angelicais cantam-lhe louvor com palavras: digno é o Cordeiro. Olha o que os anjos cantam perante Jesus: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Cristo assentou-se à destra de Deus. Um aspecto específico de Cristo ter subido para o céu e recebido honra é o fato de que ele assentou-se à destra de Deus. Isto é às vezes chamado sua seção à destra de Deus. O Antigo Testamento predisse que o Messias sentar-se-ia à direita de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está escrito no Salmo 110, 1. Quando Cristo ascendeu de volta ao céu, ele recebeu o cumprimento daquela promessa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. A ascensão de Cristo tem importância doutrinária para a nossa vida. A ascensão de Cristo tem importância doutrinária para a nossa vida. Assim como a ressurreição tem implicações profundas para a nossa vida, no mesmo modo a ascensão de Cristo tem implicações significativas. Em primeiro lugar, visto que estamos unidos a Cristo em cada aspecto da obra de redenção, a ascensão de Cristo ao céu prefigura nossa ascensão futura com Ele. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvem para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em segundo lugar, a ascensão de Jesus nos garante que o nosso lar definitivo será no céu com Ele. João capítulo 14, versículo 1 e 2, ele disse que subiria e ia preparar-vos lugar, para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. O fato de que Jesus já ascendeu ao céu
e atingiu o alvo que lhe havia sido estabelecido pelo Pai, nos dá grande segurança de que um dia também iremos para lá. Em terceiro lugar, por causa da nossa união com Cristo em sua ascensão, podemos agora compartilhar parte da autoridade de Cristo sobre o universo. E no futuro a compartilharemos ainda mais plenamente, segundo está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 6. Jesus promete em Apocalipse 2, versículo 26 ao 28. Olha o que Jesus promete: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei. Assim como eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei. Ele recebeu, e o que ele vai fazer? Ele vai nos dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então ele também promete, Jesus também promete ao vencedor: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Essas são promessas surpreendentes de que iremos estar sentados com Cristo à destra de Deus. Promessas que poderemos compreender plenamente apenas quando chegarmos no mundo vindouro. Estamos agora finalizando a 13ª aula do nosso curso básico de teologia. Estamos aqui finalizando hoje o capítulo de número 3, do nosso curso básico de teologia. No capítulo 3 nós estudamos Cristologia, a doutrina de Cristo. Amanhã vai ser a nossa 14ª aula. Amanhã iremos iniciar o capítulo 4, a nossa 14ª aula. O tema da nossa 14ª aula, o assunto que nós iremos estudar no capítulo de número 4, antropologia, a doutrina do homem. Então amanhã nós iremos iniciar o capítulo de número 4 do nosso curso básico de teologia. Já estamos na nossa 14ª aula e ela traz por tema antropologia, a doutrina do homem. Então amanhã iremos iniciar esse assunto aqui no curso básico de teologia, no programa Ministério Pregue a Verdade de Deus. Gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui no curso básico de teologia. Então amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui na nossa 14ª aula, e o assunto que nós iremos estudar está no capítulo de número 4 do nosso material, e o tema é antropologia, a doutrina do homem. Até amanhã, se assim Deus permitir. Amanhã estaremos aqui às 20h30 da noite. Se Deus assim permitir, fique todos na paz do Senhor e até amanhã. Tenha uma boa noite.